aí, galera do terceiro ano, ensino médio, tranquilo? Vamos continuar a aprender um pouquinho mais? Hoje nós vamos tratar sobre a questão dos governos civis e militares no Brasil. Quando a gente pensa em República Brasileira, a gente, logo que fala em governos militares, a gente vai pensar apenas no período de 1964 a 84, quando o regime militar, a ditadura militar se consolidou no Brasil. Contudo, a gente vai ver aqui que houve um outro período militar, essencialmente no início da nossa história republicana, ok? Então hoje nós vamos entender a alternância entre governos civis e militares desde a República Velha, como eu acabei de falar, tá? E vamos compreender também as principais características de cada um deles, dos governos civis e dos governos militares. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, vamos para o final do século XIX, 1889, a monarquia acaba no Brasil, ok? Bom, você tem a situação que a gente sempre se acostumou a entender, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca que proclamou a República Brasileira, né, que pôs fim à monarquia e que, na prática, consolidou a República. Contudo, o Marechal Deodoro foi o líder do movimento, aquele movimento que desestabilizou de vez a monarquia e tornou a monarquia algo insustentável no cenário político brasileiro. Coube, sim, a José do Patrocínio, um dia após, né, 16 de novembro, a formalização, então comunicou formalmente a criação da República à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tranquilo, pessoal? Bem, se os militares foram responsáveis pelo movimento que pôs fim à monarquia, era algo natural, politicamente falando, que os militares iniciassem o ciclo de presidentes da República Brasileira. Tranquilo? Isso coube, ainda que por um período curto, né? Vocês percebem aqui, 1889 a 1891, coube aos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? Bom, na Constituição de 1891, uma nova Constituição, né, não justificaria você trocar o regime de governo e manter a mesma Constituição, né? A Constituição de 1891 instaura no Brasil a República Federativa com 20 estados com autonomia administrativa, claro, subordinados ao governo federal, mas com autonomia, tá? E também a divisão em 3 poderes: executivo, prefeitos, governadores e presidente; legislativo, vereadores, deputados estaduais e federais e senadores; e judiciário, tá? Isso para quê? Para evitar o excesso de poder nas mãos de um só grupo ou de uma só pessoa, tá? Esses 3 poderes eles seriam autônomos e harmônicos entre si, na teoria pelo menos, né? Bom, vamos lá. De 1891 até 1929, você tem a alternância dos presidentes já nesse novo regime de governo, tá? 1891 denota o começo de uma instabilidade política muito grande que acaba por derrubar Deodoro da Fonseca, leva Floriano Peixoto à presidência para que ele concluísse o seu governo, né? E 1894, Prudente de Moraes, ele é eleito como primeiro presidente civil, né? Sucedendo a Floriano Peixoto, tá? Interessante, pessoal, quando Prudente de Moraes chega ao poder, ele inicia um período de presidentes ligados à oligarquia rural brasileira. Então, é um período em que, se os ruralistas tinham o predomínio, o maior poder econômico no Brasil, eles passam também a ter o maior poder político, a maior força política. E aí você tem uma série de presidentes que se revezam no poder, sempre buscando atender aos interesses dessa elite agrária brasileira, tá? Então é um período em que a oligarquia comanda, tá? Você não tem, por exemplo, um perfil democrático em que você tem uma preocupação em atender as classes menos favorecidas, a cuidar dessas classes menos favorecidas, não. Você tem o predomínio de presidentes que estão interessados na preservação dos privilégios, da força política, da força econômica, do poder, tá? E tudo isso foi se conseguido através de uma política de troca de favores. Então você tinha, por exemplo, a política dos governadores, em que os governadores dos estados se comprometiam a
apoiar as decisões do presidente da República, que, por sua vez, se comprometia a conceder créditos aos estados, a autorizar investimentos nos estados e a não interferir nesses estados. Então era um jogo de troca de favores entre presidente e governadores, já que ambos pertenciam à mesma elite, né? A gente tem também a presença do coronelismo, que foi uma figura bastante presente no Brasil da República Velha. Esse coronelismo se caracterizava pelo seguinte: no interior brasileiro era extremamente comum que poucas pessoas detentoras do poder econômico, né, comandassem um grande contingente populacional. Em que sentido? Comandasse não só economicamente, porque um grande número de pessoas dependia desse coronel, que era o dono de uma fazenda de café, por exemplo, né, então ele empregava muitas pessoas. Como ele era senhor do destino daquelas pessoas, ele também comandava o desejo político dessas pessoas. Então essas pessoas, por exemplo, eram obrigadas a votar no candidato que esse coronel decidisse, tá? Então o coronel determinava: você vai votar, vocês, né, vão votar no fulano, porque ele vai ser bom, etc. Mas na verdade vai ser bom para quem? Vai ser bom para os interesses do coronel, ok? Vamos lembrar que nesse período você não tinha o voto secreto, tá? Você não, o sigilo do seu voto não era garantido, tá? Aliás, era algo combatido, ok? Bom, nesse aspecto aqui, já que a gente vivia num período em que as elites governavam, dentro dessas elites, Minas e São Paulo se caracterizavam como sendo as mais poderosas, né? Minas com a pecuária leiteira e São Paulo com a cafeicultura. Durante muito tempo, presidentes ligados a Minas e a São Paulo se revezaram no poder, tá? Não foi algo exclusivo de Minas e São Paulo, mas eles predominaram nesse período que foi até 1929. Tranquilo, pessoal? Bom, nesse sentido, a gente tem que analisar a questão da Era Vargas. Por quê? Em 1929, ocorre o fim da República do Café com Leite, certo? Aí, por uma questão de desalinho político entre Minas e São Paulo, Minas rompe essa aliança e busca novos parceiros políticos. E dentro dessa nova parceria, Minas resolve apoiar Getúlio Vargas para a presidência da República contra Júlio Prestes, que foi o candidato apoiado por Washington Luiz em 1929. Ocorre um movimento político, Getúlio Vargas é derrotado na eleição, Júlio Prestes ganha a eleição, então por direito teria acesso à presidência, só que ocorre a chamada Revolução Liberal. Muitos consideram um golpe político. Júlio Prestes não consegue assumir a presidência e Vargas assume, ok? Bom, nessa Revolução de 1930, Vargas assumindo o poder, ele inicia um período centralizador, tá? Extremamente nacionalista e populista, ok, pessoal? Então, Vargas concentra o máximo de poder nas mãos do Estado. Como que ele faz isso? Dentro de uma política de desenvolvimento, ele vai promover o desenvolvimento das indústrias, né, do parque industrial brasileiro. E nesse sentido, ele considera que para fazer isso com eficiência, o governo deve estar presente nessas indústrias, principalmente naquelas indústrias ligadas a, por exemplo, siderurgia, metalurgia, extração de petróleo, o caso da Petrobras, né? Vargas considera que é essencial a presença do governo federal nessas indústrias, tá? Bom, no papel, o governo de Vargas, ele era considerado um governo democrata. Contudo, as suas práticas são de um governante antidemocrático, um governante ditatorial. E o próprio Vargas veste essa camisa também, em determinado momento, né? Ele incentiva a questão da industrialização, essa questão do nacionalismo, do culto ao líder, né? Chegou um momento que o Vargas foi chamado de pai dos pobres, exatamente por essa questão de assistencialismo que ele promoveu junto à grande massa trabalhadora brasileira, né? E assistencialismo que a gente percebe até hoje, o reflexo, por exemplo, da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, né? Bom, Vargas, houve um momento em que ele chegou a ser deposto, né? E se submeteu de novo a um novo pleito eleitoral, né?
e foi alçado novamente à presidência da República pelas vias eleitorais normais, né? Então vamos dizer assim, Vargas voltou aos braços do povo, nos braços do povo, né? E seguiu governando o Brasil. Só que o Vargas já tinha no seu currículo, vamos dizer assim, né, um histórico de governante ditador. E embora ele tenha retornado à presidência pelos meios democráticos, pelos meios legais, ele começou a ser questionado quanto à sua postura. Será que assim como ele tinha feito antes, ele não seria novamente um ditador? Será que ele não rasgaria novamente a Constituição, não fecharia o Congresso, não faria tudo isso? E outro ponto, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, ele começou a ser questionado quanto às suas posturas, tá? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se aliou aos norte-americanos, aos britânicos, aos franceses, né? Que são países essencialmente democratas, tá? Onde a democracia está presente não só no papel, mas também na prática, no dia a dia desses países. Então, os opositores de Vargas no Brasil começaram a se questionar, a questionar a ele também. Se você apoia governantes que são democratas por excelência, adote no Brasil também uma democracia plena. Bom, ao longo do seu governo, ele também começou a ser questionado quanto a denúncias de corrupção. Não envolvendo a ele diretamente, Getúlio Vargas, mas envolvendo membros do primeiro escalão do seu governo, inclusive respingando em familiares. Toda essa situação faz com que o governo de Vargas se torne algo insustentável, né? Até que ele chega ao ponto de sofrer o risco de uma nova deposição, de ser deposto novamente. E, como ele já tinha passado por todas essas situações e não admitia uma nova deposição, tá? Ele acaba optando pela solução mais radical. Em 1954, o que ele faz? Dá um tiro no peito e se mata. Tá? E aí a gente tem todo um processo que leva novos governantes ao poder. Bom, seguindo essa brincadeira aqui. 1956, então vamos lá, Getúlio Vargas se matou, 54, seu vice assumiu, Café Filho, né, para concluir o seu governo. Tá? E JK, ele assume em 1956 com esse mesmo perfil, um político também extremamente carismático, né, de tom conciliador, então ele busca jogar água na fervura, né? Vamos lembrar que a política brasileira naquele período estava em ebulição, estava um clima extremamente tenso na política brasileira, né? Bom, nesse aspecto, JK, além de conciliador, ele se caracteriza como um governante desenvolvimentista, tá? Então ele busca dinamizar ainda mais o Brasil. O seu slogan de campanha, por exemplo, 50 anos em 5, então ele queria promover no seu mandato um desenvolvimento gigantesco do Brasil. E para isso ele adota uma forte política de investimentos. Principal impacto, a construção de Brasília, o principal marco do seu governo. Ele é conhecido até hoje como governante que construiu uma nova capital federal e fez isso no centro-oeste brasileiro, tá? Uma região que até então era extremamente carente na questão de urbanização, de investimentos. Tá? Bom, JK passa, né? Encerra seu mandato e Jânio da Silva Quadros assume, né, por um governo extremamente curto, percebam aqui, janeiro a agosto de 1961. Há quem diga que Jânio Quadros foi considerado um presidente descolado, que não se prendia nem a uma ideologia nem a outra. Já tem pessoas que dizem, tem estudiosos que dizem, que esse Jânio não tinha nada de descolado, ele tinha de caótico. Não se tinha como perceber uma coerência por parte de Jânio, tá? Tanto que Jânio tenta uma medida impactante. Ele renuncia, pensando que a população iria se levantar e ia defender a sua volta. Mas a população não fez isso. Não é Jânio mais não? Então tá, quem é? João Goulart, que buscou implementar as chamadas reformas de base, um olhar mais voltado para os mais carentes. E isso desagrada as elites, que faz com que ele seja deposto e o militarismo seja adotado no Brasil. Esse militarismo tem algumas características bastante
marcantes, tá? Ele não prima pela democracia, tá? Ao contrário, o controle se torna bastante intenso, o controle esse é adotado através dos atos institucionais, que estabeleciam diretrizes para a governabilidade naquele período. O mais emblemático, o mais traumático, talvez tenha sido o AI-5, que dava quase que plenos poderes ao presidente e que deixava a democracia cada vez como algo mais distante no Brasil, tá? Então, percebam que esse período é caracterizado por um período de extremo controle, de extremo rigor, de extrema tensão política e social, tá? E aí você tem os principais presidentes militares, Castelo Branco, né, Costa e Silva, né? Castelo Branco, considerado um presidente de perfil moderado, chamado militar da ala dos membros da Sorbonne, pessoas que tinham sido educadas nessa universidade francesa e tinham um perfil mais linha dura, porém mais moderado, tá? Daí você tem Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Geisel e o general Figueiredo, tá? Coube a Geisel e Figueiredo, já que, por exemplo, durante esse período o Brasil experimentou uma grande prosperidade econômica, um grande dinamismo, mas esse dinamismo econômico calcado em empréstimos externos que começaram a se tornar mais caros, né, mais onerosos ao Brasil, e aí essa força foi acabando e economicamente o Brasil foi se complicando extremamente, né? Coube a Geisel e Figueiredo promover a transição política brasileira, tá? Transição política que se caracterizou por uma abertura gradual nas práticas de restrição à manifestação, à expressão política, né? A questão da censura, que era algo extremamente forte, foi gradativamente sendo flexibilizada, sendo refrescada, né? Então, Figueiredo entrou para a história do Brasil como sendo o último presidente militar e como sendo aquele que criou condições para que a redemocratização, nós vamos ver posteriormente, a redemocratização se consolidasse no Brasil. Ok, pessoal? Bom, com isso agora a gente vai para a nossa prática, tá? Vamos lá. Ao todo, durante o período da ditadura militar, o Brasil contou com 5 presidentes militares instituídos pela junta militar, ou via eleições indiretas. Selecione a alternativa que apresenta o nome de uma personalidade que não foi presidente do Brasil durante esse período. Então vamos lá. Tá até fácil, né? Tem um nome aqui que está muito presente no dia a dia da política atual, está sendo muito falado na atualidade no Brasil. Eu estou falando do Hamilton Mourão, que faz parte do governo federal atualmente, né? Fora o Hamilton Mourão, Emílio Médici, Humberto Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva e Ernesto Geisel foram, sim, presidentes do chamado período militar brasileiro, ok? Então percebam uma coisa, o militarismo no Brasil se iniciou já no advento da República, né, na chamada República Velha, houve um período grande de presidentes civis e o militarismo foi retomado durante o período do chamado regime militar, da ditadura militar, 64 até 1985. Ok, pessoal? Bom, conseguimos concluir a aula de hoje. Eu queria agradecer a vocês, mandar um grande abraço para todo mundo e convidá-los a estar presentes comigo nas próximas oportunidades, tá bom? Até mais, pessoal!